Olá pessoal, eu me chamo Bruno Albarelli. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Resistência Política segundo Spinoza, aqui no Instituto Outros Estudos, né? Como eu mencionei na aula de apresentação do curso, a parte que nós trabalharemos juntos se refere à ciência política spinozana, né, concentrada ali no tratado político, o seu estatuto, e sobretudo a partir daquilo que Spinoza inova com relação ao seu tempo e a si mesmo, né? Bom, esse nova aí nuançado, a gente vai ver possíveis diferenças, enfim, faremos algumas contraposições nesse sentido. Bom, nessa primeira aula, onde a gente vai abordar dois desses três momentos em que eu divido minha apresentação, nós falaremos sobre o estabelecimento da ciência política do Spinoza na medida em que ele apresenta inovações com relação ao seu tempo, digamos assim, né? Mas a gente vai falar aqui notadamente de Hobbes, né? Tanto por ser obviamente, um dos maiores pensadores políticos que já existiram, né? Mas, sobretudo, do tempo de Spinoza, e também porque o Hobbes é aquele a quem Spinoza se refere e se contrapõe diretamente, né? Bom, num segundo momento, ainda no encontro de hoje, a gente vai investigar o estabelecimento da ciência política spinozana a partir das suas inovações, chamemos assim, das suas diferenças, das suas contraposições, agora não mais com relação a Hobbes e ao ideário político do seu tempo, mas com relação às suas próprias convicções, né? Quer dizer, a gente vai estabelecer uma contraposição, digamos assim, uma diferenciação daquilo que ocorre no tratado político com relação ao seu tratado político anterior, né? Ao tratado teológico político. Bom, como no primeiro bloco vocês acompanharam com a Carmel, como a teoria da leitura da escritura envolve, segundo o que o Spinoza está avançando ali no Tratado Teológico Político, uma estratégia de resistência aos dispositivos de dominação ideológicos vigentes no século XVII, a gente apresentar aqui essa espécie de contraposição do tratado político com o teológico político me parece bastante conveniente e, sem dúvida, muito interessante, né? Então, a partir desse procedimento, a saber, investigar a ciência política de Spinoza, ou pelo menos introduzir a investigação da ciência política de Spinoza, que ele avança no tratado político, a partir daquilo em que se aproxima e distancia do teológico político e de Hobbes, no nosso segundo encontro, né, no terceiro e último momento da minha apresentação, nós vamos tratar diretamente do tratado teológico político, né, dos princípios políticos, da ciência política que está sendo ali avançada, e também como isso que está sendo ali avançado responde a certas experiências precedentes e a necessidade de intervir, de se colocar cientificamente, politicamente em sua época. Bom, feito isso, eu encerro a minha parte nesse curso e no último bloco vocês vão ter com o professor Ulisses Pinheiro o conceito de resistência política, e, claro, né, das suas reverberações, digamos assim, nas teorias e práticas políticas da atualidade. Bom, vamos lá. Como são inúmeras as maneiras que a gente poderia abordar as distinções em proximidades da ciência política do tratado político com relação a Hobbes e ao teológico político, eu vou tomar como ponto de partida a noção de estado de natureza, né, dando ênfase ao direito natural. Bom, gostaria de dizer que é apenas uma porta de entrada, né, e justifico a escolha dessa porta de entrada, bom, primeiro pela abundância de referências, né, que nós temos na obra spinozana com relação a essas noções, e não só porque são abundantes, mas porque estabelecem, digamos assim, a gente vai ver também ao longo da apresentação, uma espécie de fio condutor ou ao menos de concordância estrita em várias das obras, né? A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Bom, então vamos lá. Estabelecendo agora, entrando propriamente, né, na relação aí com o Hobbes, como a gente havia planejado. A história do pensamento político, ela tem alguns momentos muito relevantes, né, e propícios que vão culminar na abordagem spinozana acerca do direito e estado de natureza. Então, eu acho que vale a pena
a gente dá um passo atrás, né? E quando eu digo atrás, até antes de Hobbes. Então, digamos que esse primeiro momento não começará diretamente por essa contraposição, mas vai se permitir uma introdução, né? Um encaminhamento para essa contraposição. Perfeito. Então, nesse passo atrás, né, assimilando, digamos assim, as concepções sobre estado de natureza e direito natural, tal qual formulada por Platão, por Aristóteles, pelos estoicos, né, concentrando essas formulações, nós chegamos em Cícero, expoente qual apropriado, né, pelos interesses cristãos, pelo cristianismo, vai chegar a São Tomás de Aquino. Bom, claro, estabeleci aqui um expresso, né, muito rápido, mas ele é cuidadoso, ele tem fundamento conceitual, a gente vai falar um pouquinho sobre essa concepção à frente, mas também, de modo muito resumido, se quer algumas referências, né, especialistas consagrados que estabelecem esse mesmo percurso. A gente tem aí o Deleuze, tem Materron, tem a Chauí, né? Então não é um percurso em vão. Bom, segundo essa teoria clássica, no que se refere à lei natural, né, ao direito natural, o que fundamenta esse direito natural é aquilo que é próprio à essência. Quer dizer, o ente ele se define por sua essência e, portanto, seu direito natural é aquilo que está conforme tal essência. Em outras palavras, o que define a natureza, melhor dizendo, é a sua perfeição. O que define a natureza do ser é a sua perfeição e, por sua vez, e aí vai haver uma chave aqui de virada, veremos após também com relação ao clássico, essa perfeição ela deve estar de acordo com a ordem dos fins. Né? Então, por exemplo, se eu defino a essência do homem como sendo um animal racional, ao definir isso, se está postulando que faz parte da lei da natureza, né? Segue os desígnios da natureza, do direito natural do indivíduo, da sua perfeição do indivíduo ou do gênero, ser racional. Né? Então, diferentemente do que se poderia imaginar, ser racional, o racionamento se interrompe aí. E aí, o que acontece? Reparem que houve a questão do deve, né? Então, diferentemente do que se poderia imaginar, essa abordagem ela não remete a um estado precedente da sociedade, anterior à formação social. Ao contrário, uma sociedade boa é aquela onde o homem pode realizar a sua essência, né? Exercer o seu direito natural. Ou seja, o estado de natureza, o direito natural, a perfeição, ela está ligada a uma organização social que está conforme a essência, ou seja, aquela que melhor favorece ou que favorece a expressão do direito natural. Né? Então reparem que por isso que eu chamei a atenção para o deve, porque existe uma perfeição, um direito natural, uma essência, né? Só que essa perfeição, para ser atingida, deve-se seguir certos desígnios. Então seguimos. Porém, né, para que a organização social atenda a esse favorecimento, ao favorecimento da essência, faz-se necessário observar antes as condições sob as quais melhor se realizarão as essências. Para se realizar as essências, deve-se necessariamente observar os deveres antes do que os direitos. A velha máxima, né? Se você quer ter direito, precisa cumprir e fazer antes o dever. Né? Bom, como é necessário agora, então, que se ordene e legitime esses deveres, né, pertinentes à sociedade para que esta aspire à perfeição, para que haja uma aderência máxima ou plena à essência, surge então a figura do sábio, né, que se apresenta como aquele que arbitra sobre a ordem dos fins e os deveres decorrentes dessa ordem. Então, está aí desenvolvida, reparem, né, um dever, está aí desenvolvida, sobretudo juridicamente, uma visão moral de mundo. Né? E aí, muito brevemente, eu encerro aqui essa espécie de passo atrás, e foi comentar de maneira muito resumida o que se tinha antes de Hobbes, né, para que a gente perceba, digamos, com mais profundidade
as subsequentes inversões que a gente vai estabelecer aqui, que é Hobbes agora, né, já que a gente deu o passo atrás, e em seguida Spinoza. Bom, então, feito o passo atrás, feita a consideração acerca do direito natural clássico, passamos para Hobbes, né? Hobbes, como vai dizer Deleuze, ele representa um momento escandaloso na tradição do pensamento acerca do Estado e direito de natureza, né? Em Hobbes, cujas teses se opõem uma a umas da tradição clássica, né, a gente vai perceber que toda transformação no pensamento acerca do Estado de Direito Natural ela se dá porque se toma o corpo como modelo, né? Isso é realmente muito interessante. E para quem já está familiarizado com o cerne da proposta de Spinoza, né, e em certo sentido de Hobbes, senão a gente vai verificar um pouco disso agora, reparem, ou se já repararam, como já se pode entrever em Hobbes várias tendências, né, do espinosismo, ou pelo menos explicitamente aquilo que o espinosismo vai reprocessar, né, naquilo que diz respeito à política. Então vamos lá. Em Hobbes, as coisas não serão mais definidas por sua essência enquanto reportadas a uma perfeição final, né? Mas sim pela sua potência. Essa já apresenta uma virada com relação ao direito natural clássico, né? Bom, a natureza de um ser não será mais definida segundo um finalismo que visa aderir ao ideal de perfeição ditado pelo sábio ou qualquer outra autoridade, mas sim pelo seu apetite, pelo seu desejo, né, como causa eficiente. Bom, nesse sentido, o que fundamenta o direito natural não será mais o que está conforme a essência, né, aquela aderência à essência, e sim tudo aquilo que a coisa pode atualmente em seu esforço, né? Então, é introduzida aí a noção de esforço, que, como se sabe, vai ser muito cara, né, o espinosismo. Bom, além disso, como no estado de natureza, cada um julga como bem entender seu próprio esforço e aquilo que lhe parece necessário para a sua conservação, como não se requer mais um intérprete da natureza que vai revelar a melhor maneira de atingir uma essência transcendente, então a figura do sábio no proceder, na estrutura, no pensamento hobbesiano é destituída de qualquer privilégio, né? Então, ainda sobre Hobbes, diferentemente do proposto no direito natural clássico, o estado de natureza, o plano de expressão do direito natural, se distingue do estado social e, teoricamente, logicamente, não no sentido temporal, o precede, né? O pensamento aqui é mais ou menos o seguinte: como é necessário, como para que me seja proibido algo, é necessário que esteja na minha potência realizar aquele algo que me foi proibido, então fica declarada essa antecedência, ao menos lógica, né, teórica, da concepção de direito natural ou do estado de natureza com relação ao estado civil, o direito natural com relação ao direito civil. Então, além disso, como o estado de natureza precede logicamente o estado civil, o que é anterior é a potência ou o direito, sendo o dever uma convenção posterior que cerceia o direito natural no sentido de promover a organização do homem enquanto social, né? Então, reparem, quer dizer, os deveres eles serão secundários, observados de modo adjacente à expressão da nossa potência e da afirmação do nosso direito. Então, percebam, né? Os direitos agora vêm antes. Lá no direito natural clássico, para eu conseguir atingir a perfeição, né, expressar, exercer a plenitude do meu direito natural, eu precisava antes, se deve, segundo esse plano clássico, aderir a certas condições. E agora não. Agora o direito natural antecede o dever. O dever é aquele que vai vir na sociedade, né, para cercear, para limitar, para coagir a expressão, a potência, o direito natural dos indivíduos. Então, vá lá, né? Se reconhecemos, por um lado, uma herança hobbesiana com relação ao estado de natureza e direito de natureza,
também há explicitamente, por outro lado, uma cisão radical, né, com relação a Spinoza. Então a gente percebeu aí uma série de coisas, como eu tinha atentado antes, quem já estudou Spinoza, quem já deu aquela lida em Hobbes, percebe logo desde o início, por exemplo, essa virada da tomada do corpo como paradigma, né? Falar agora em potência, na relação de direito e potência, tudo isso já anunciava o que seria reprocessado pelo espinosismo, né? Só que existe uma cisão radical. O exemplo notório disso é aquele apontado pelo próprio Spinoza, na famosa Carta 50, né, de 1674, endereçada a um grande amigo dele chamado Jerry Gelles. Reparem, né, só uma observação. 1674 são 4 anos depois da publicação do Tratado Teológico-Político, então não é tanto tempo assim, e apenas alguns meses situado com relação à confecção do Tratado Político, que se dá a partir de 1675. Então, reparem que a carta que a gente vai ler agora, que eu vou ler um trecho, ela estaria, digamos assim, muito próxima, né, quase que fazendo essa costura entre um tratado e outro. Então, eu vou ler um trecho. Eu estou lendo aqui com vocês a edição da Perspectiva, né, o segundo tomo da sua obra completa, que contém a correspondência. E a carta diz assim, cito: Ilustríssimo Senhor, vós me pedis para dizer que diferença existe entre mim e Hobbes quanto à política. Tal diferença consiste em que sempre mantenho o direito natural e que não reconheço o direito do soberano sobre os súditos em qualquer cidade, a não ser na medida em que, pelo poder, aquele prevaleça sobre estes. É a continuação do direito de natureza. Bom, fim de citação. Segundo Spinoza, está aí a diferença entre eles, né? Que ele mantém o direito à natureza, o direito natural avança sob o Estado civil. Bom, é notório o problema dessa afirmação, né? Quer dizer, do apontamento pelo próprio Spinoza dessa cisão entre ele e Hobbes. Muito já foi comentado sobre isso, né? Por quê? Porque mesmo para Hobbes, por exemplo, no Leviatã, existem casos dessa manutenção, né, digamos assim, não é um prolongamento, mas dessa manutenção do direito natural sobre o civil, né? Existe o caso dos direitos naturais invioláveis, né? Por exemplo, conservar a própria vida, né? Defender a própria vida, ou então resistir de alguma maneira quando o soberano não cumpre a razão do pacto, né? Então, para que não fique, se tome como imediata e definitiva essa diferença, então é preciso perceber que existe uma nuance aí. Mas o fato é que Spinoza acredita haver uma diferença, quer dizer, não é o caso em que Spinoza não tenha entendido Hobbes, né? Não, ele vai mais a fundo, né? Quer dizer, não na carta, mas existem razões bem estabelecidas para que a gente compreenda melhor isso que está sendo chamado aí de prolongamento, né? E a gente vai ver não só os argumentos, né? Não só a estrutura do argumento, mas como as conclusões serão diametralmente opostas, né? De fato, há diferença. Bom, apesar de Hobbes tomar o corpo como modelo, de propor a noção de esforço, o conatos, né, a noção que será fundamental em Spinoza, em Hobbes existe a possibilidade de um apartamento da potência e do direito dos indivíduos. Por exemplo, uma parte que se transfere ao soberano e outra que restaria natural, né? Quer dizer, uma parte que não foi transferida por nenhum pacto. Ou então, uma parte do direito natural que não é alcançado pelas leis, né? Ou então o que é chamado silêncio das leis. Ou ainda, uma parte do direito natural que resta em potência, né? Restaria não efetuado, virtual, digamos assim. Bom, e para Spinoza, esse caráter virtual, ou não pactuado, né? Não transferido do direito, quando se refere à natureza humana,
são esses exatamente os signos da não conservação. Quer dizer, se não da inexistência do direito, mas da penúria ou constante submissão desse determinado direito com relação às outras potências que os cercam. Né? Eu vejo aqui um remetimento muito claro à teoria spinosiana dos corpos simples. Em uma outra ocasião a gente pode estabelecer melhor essa relação. Bom, então nesse sentido, Spinoza rompe com Hobbes na medida em que considera a manutenção do direito natural sobre o civil, mas não como esse resíduo, né? Não como um resíduo do direito que não teria sido transferido ou que não teria sido realizado, restado em potência, mas sim porque o direito natural humano ele se expressa, se realiza na vida política, o que impossibilita, né, que o direito seja suprimido ou reste como mero resquício, não transferido ou como virtual. Então repare, olha só que interessante. Parece que agora Spinoza então volta aos clássicos, né? Agora o direito natural propriamente humano, ele para ser exercido, né, foi como eu disse, se não para não considerar a sua inexistência, mas ele para restar, ele para ser notável de alguma maneira, para encontrar algum tipo de estabilidade, ele precisa se realizar enquanto civil. Então, quer dizer, parece que aqui Spinoza retorna aos clássicos. Só que ele vai retornar aos clássicos sem o finalismo, né? Porque agora existe todo um jogo causal necessário, determinado, estritamente determinado. Então, e aí é nesse sentido que ele já cinde com Hobbes, né? Com relação a isso. Então, quer dizer, Spinoza propõe uma relação efetivamente direta entre a conservação do direito natural e a realização do direito civil. Entre o direito civil, a conservação do direito natural, o direito civil, o império, né, e a potência, o império, o Estado e a potência da multidão. Retomemos parte do que lemos na Carta 50, né? Por propor que o reconhecimento do direito do soberano depende da efetivação de um determinado poder, poder esse que prevalecerá à medida que se sobrepor ao poder dos súditos, Spinoza corrobora o estabelecimento de uma identificação imediata entre direito e potência, ou seja, prevalecerá sobre o direito do outro aquele cuja potência ou ainda aquele cujo poder de realizar o que deseja, né, de existir, superar em ato a potência ou a capacidade de realização dos desejos que a contraparte dispõe. Isso está tudo escrito lá na carta, né? Quer dizer, fica explícita a relação entre direito e potência, fica explícita como não é possível, simplesmente não é possível. Isso é uma exigência da lógica, né? Que está aí de pano de fundo, simplesmente não é possível, veremos lá no tratado, nem alienar, né, no sentido da transferência, tirar de si e imputar a outro, nem é possível isso, né? E nem é possível não exercer um direito. Ou você tem aquele direito, ou você não tem aquele direito. Ou você tem aquela potência, ou você não tem aquela potência. Né? Então, essa é a primeira grande ruptura que está implícita na carta, né? Quer dizer, não é o caso de Spinoza não ter entendido Hobbes, e que faz muita diferença, as conclusões, como eu disse, serão opostas. O que está sendo posto em voga aí, o que está sendo posto em questão aí, então, é o princípio jus sive potentia. Né? Essa é a base do fundamento ético, tanto direito quanto potência, que vai aparecer lá no tratado político, né? Mas que agora, nesse momento, está em vias de ser formulado e que será precisamente mantido, repetido coerentemente nas obras. Né? Então, vejam como é que é a questão. Né? O Hobbes promove uma certa virada, Spinoza se apropria dessa virada, mas agora existe toda uma imanência, todo um necessitarismo aí, evocados que vão tornar as conclusões diametralmente opostas. Né? Então, por isso, pode-se dizer que essa identificação exaustiva, né, essa imanência necessária entre o direito e a potência que a gente acabou de ver, representa o aporte inovador que Spinoza traz à política, né, de seu tempo, que será estabelecida, se se quer, cientificamente, no tratado político.
veremos, né? Bom, até aqui nós cumprimos o primeiro momento da minha exposição. Até aqui, tomando como ponto de partida as ideias de Estado e direito natural, fizemos um percurso pela concepção clássica. Identificamos a virada hobbesiana e o quanto ela introduz princípios que serão incorporados por Spinoza. E, por fim, através do princípio jus sive potentia, nós vimos, né, a revolução que Spinoza promove na ciência política de então e que mobiliza o retorno à sua obra até os dias de hoje. Bom, é claro, existem inúmeras outras diferenças que nós poderíamos apontar, né? Essa diferença entre Hobbes e Spinoza com relação à noção de conatos, por exemplo, ela será crucial para que, ao final da argumentação, Hobbes chegue à monarquia como sendo o melhor regime, enquanto Spinoza vai postular a democracia como o regime que melhor atende aos fins da concórdia e da segurança, né? Mas eu proponho que aqui nós nos mantenhamos sobre as noções de Estado e direito de natureza, pois que promove a conexão com o próximo momento da apresentação, da minha apresentação, que é a relação e a inovação, se é que há, da ciência política avançada no TP com relação àquilo que encontraremos ou que encontramos no Tratado Teológico Político, né? Então, num primeiro momento, como eu dito, eu estabeleci as primeiras considerações em contraposição ao direito natural clássico e a Hobbes, e agora nós veremos uma posição, digamos assim, do Tratado Político, claro, uma posição preliminar do Tratado Político com relação àquilo que foi avançado no Tratado Teológico Político. E eu digo preliminar, claro, porque no terceiro e último momento da minha apresentação, no próximo encontro, nós veremos o Tratado Político mesmo, né? Então vamos lá.